Oi, gente, boa tarde. Então, vamos fazer uma revisão do último assunto que a gente estudou em português, tá bom? O assunto que nós estudamos foi os adjuntos adverbiais. Então, preste atenção, quem não assistiu à aula, que tem alguma dúvida, preste atenção, certo? Então, vamos lá. Os adjuntos adverbiais são os termos que se referem ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. E dependendo do uso, eles vão ser classificados em, vamos lá. Primeiro, por que a gente usa adjuntos adverbiais? Porque a gente complementa as informações que vão ser contidas juntos do verbo, certo? Então, os adjuntos adverbiais, eles vão ter praticamente a mesma classificação que os advérbios, que vocês já estudaram no 7º ano, certo? Então, preste atenção e, em caso de dúvida, é só falar comigo. Então, a gente tem os advérbios de modo. Como é que é essa questão dos advérbios de modo? Bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, felizmente e quase todos os advérbios que vão ser terminados em mente. Quase todos, não são todos, tá? Felizmente a criança chegou. A gente tem um modo, certo? A gente também vai ter aí adjuntos adverbiais de tempo. Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora, depois. Vão dar ideia de tempo. Ontem jantamos juntos. Advérbios de intensidade, que vão dar aquela ideia de quantidade. Muito, pouco, mais, menos, bastante, extremamente ou intensamente. Tá vendo que a gente tem aqui dois mentes que não são de modo? Então, se liga, tá? Gostamos muito da apresentação. Adjuntos adverbiais de negação. Não, nunca e jamais. Não estamos na mesma classe. Nunca nos conhecemos. Nunca vi. Jamais esqueça de mim. Adjuntos adverbiais de afirmação. Sim, certamente e realmente. Também lembrando que tem mente, mas não é de modo, tá? Adjunto adverbial de dúvida. Talvez, acaso e provavelmente. Provavelmente chegarei atrasado. Então, eu estou em dúvida se eu vou chegar na hora ou depois. Adjunto adverbial de finalidade. A fim de e para. Eu me esforcei para a prova. Eu me esforcei a fim de passar na prova. Adjunto adverbial de matéria. Matéria no sentido de quê? De material que é feito alguma coisa. De e a partir de. O caderno é feito de papel reciclado. Sempre prestar atenção nesses elementos que vão acompanhar aí, de papel. Para você compreender pelo contexto qual é a finalidade, qual é a característica desse tipo de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Aqui, ali, lá, acolá, acima, abaixo, embaixo, dentro, fora, longe, perto, em cima, em casa. Aí pode você usar na rua, no shopping, você tem aí adjunto adverbial de lugar, certo? Ficamos em casa. De meio. Aí esse meio aí geralmente é o meio de transporte, tá? Por, a, de e entre. Viajamos de carro. Soube da notícia por carta. Então, meio pelo qual você soube da notícia. Adjuntos adverbiais de concessão. Todavia, contudo, se bem que e apesar disso, saímos apesar da neve. E de argumento. Chega de, basta de, chega de brigas. Certo? Agora sim, a gente vai ter alguns advérbios que eles vão indicar algumas situações. É o caso de companhia, jantamos com a família. O de companhia geralmente vai vir com a preposição com.
Causa, o pássaro morreu de fome. O pássaro morreu, mas você observa que ele morreu por causa de quê? Da fome. Então, você sempre tem que prestar atenção no contexto, no que a frase vai trazer. De assunto, geralmente de assunto vai vir com sobre. Eles falavam sobre você. De instrumento. Instrumento, aí ele pode ser qualquer coisa. Caneta, faca, certo? Ela se feriu com o garfo. Fenômeno da natureza. Aí você tem furacão, terremoto, tsunami, chuva, certo? O Japão foi atingido por um terremoto. Paladar. Maracujá estava azedo, doce, certo? Amargo. Sentimento. Natália estava triste. Triste, feliz, com sono. De preço. Compramos a boneca por R$50. Oposição. Os de oposição geralmente vão vir com a palavra com, certo? O Flamengo jogará com o Fluminense ou contra o Fluminense. Acréscimo. Além da tristeza, sentia muita dor. E condição. Sem aulas, não haverá prova, certo? E eu coloquei para vocês aí algumas locuções adverbiais. De tempo, de lugar, modo, intensidade, afirmação, de negação e de dúvida. Lembra aí que são locuções adverbiais. É quando a gente junta duas ou mais palavras e geralmente elas vêm com uma preposição que vão corresponder a um advérbio, certo? Então, estudem, façam a nossa atividade de hoje. Beijo grande. Segunda-feira nós não temos aula de literatura, tá? Lembrem disso, que é feriado. Fiquem com Deus. Já tá morrendo de saudade já.